apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Ovelhas do Senhor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10. O apostolado desta quarta-feira sairá daqui, de 1 Coríntios capítulo 10. A você que me ouve agora pela internet, graça e paz, que haja revelação sobre a sua vida, que haja sabedoria e que o Espírito Santo te dê o perfeito entendimento desta palavra que vai ser ministrada agora. E assim também como vocês aqui na igreja, porque a cada reunião que nós temos, Deus nos dá a direção. A direção, na verdade, não são várias direções, são várias reuniões, mas não são várias direções. A direção é uma só, né? Cada apostolado que você recebe, em cada reunião, você vai acrescentando na direção que você recebeu, ou que vem recebendo há um mês, há um ano, há 10, há 15, há 20 anos, não sei há quanto tempo você vem recebendo a direção. Então não são várias direções, a direção é uma só. Você só vai acrescentando mais entendimento, mais sabedoria na direção que vai sendo revelada a cada reunião. 1 Coríntios capítulo 10, quem já achou, diga amém. O assunto de hoje: o segredo é não murmurar. 1 Coríntios 10, verso 10. 1 Coríntios 10, verso 10. 1 Coríntios 10, 10. Paulo disse: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Olha o que Paulo disse, ó. E não murmureis. Não murmureis quer dizer, não murmure. Não, o que é murmurar? Reclamar. Se é uma coisa que Deus não gosta, é de filhos reclamão. O filho que reclama, o filho que murmura, ele está provando que ele é um filho que não confia em Deus. Ele não confia em Deus. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Coríntios 10, verso 10. E não murmureis, como também, olha lá, ó, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Coríntios 10, 10, é o nosso apostolado. Aqui já é graça, nova aliança, Novo Testamento, graça e apostolado. Paulo está dizendo claramente, e eu creio porque está escrito, Paulo está dizendo claramente que existe um anjo destruidor. Olha, eu não vou questionar, eu não vou ficar perguntando, eu não vou ficar com fortalezas, eu não vou ficar fazendo perguntas, questionando, eu não, querendo saber por quê, mas como, mas eu não vou perguntar nada. Paulo é o apóstolo que foi enviado por Deus para nós os gentios. Tudo que Paulo fala eu creio, eu não tenho que questionar, eu tenho que crer. Quem recebe essa palavra? Paulo está dizendo aqui claramente que existe um anjo destruidor, ponto final. E tanto é verdade que ele falou assim, ó, olha o verso 11, Coríntios 10, 11. Tudo isto lhes aconteceu como exemplos, e estas coisas estão escritas para aviso nosso. Então o que ele está dizendo? Esse anjo destruidor veio lá da velha aliança e continua aqui na nova também. Porque o que Paulo está citando no verso 10, olha lá, Coríntios 10, 10, Paulo está citando Êxodo capítulo 12. Paulo está citando um livro da lei. Em 1 Coríntios 10, 10, quando Paulo diz, e não murmureis,
Como também eles murmuraram. O que ele está dizendo? Olha, lá em Êxodo capítulo 12, o povo de Deus murmuraram contra Deus, reclamaram contra Deus, e pereceram pelo anjo destruidor. Aí alguém dirá assim, mas isso era na lei. Aí se você ler o verso 11, você vai ver que Paulo fala assim, não tem nada a ver com lei e com graça. Olha o verso 11, tudo isso lhes aconteceu, isso o quê? Eles pereceram por causa do anjo destruidor. Verso 11, como exemplo, e estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Não somos nós? Os fins dos tempos, não somos nós que estamos aqui? Fim dos tempos, não é isso? Então, claramente ele está dizendo que existe um anjo destruidor. Ele não está falando de diabo, ele não está falando de demônio, ele está falando anjo destruidor. Eu entendo aqui que é um anjo enviado por Deus, tá? Segundo a permissão de Deus, é enviado para quem? Para todo mundo? Não. Segundo o apostolado de Paulo, no verso 11, esse anjo é enviado por Deus na vida daqueles que murmuram, daqueles que reclamam. Quem está entendendo? Me dá um sinal. Olha só, abra comigo, deixa o Coríntios aberto, abre em 1 Tessalonicenses capítulo 5, interessante, você vai saber porque que Deus envia esse anjo. Parece que Deus é mau, né? Parece que Deus é ruim. Não, não é não. Deus não é ruim, Ele é soberano. Diga, Deus é soberano. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Quem que já achou? Verso 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Lendo esse verso 18, dá até para entender por que Deus envia esse anjo destruidor. Porque Deus tem um projeto, Deus tem planos, Deus tem leis, e Deus não aceita, por ser soberano, Ele não aceita em hipótese alguma que suas leis sejam violadas, sejam quebradas. Olha aqui, 1 Tessalonicenses 5, verso 18, Paulo diz, em tudo dai graças. Por quê, Paulo? Pois esta é a vontade de quem? De Deus. Agora vê se você consegue encaixar. Olha lá, Paulo disse, e não murmureis. Se Paulo tivesse aqui, eu ia falar, Paulo, mas o que eu tenho que fazer? Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. Pegou? Coríntios 10:10, e não murmureis. Paulo, o que eu tenho que fazer? Em tudo dai graças. Está vendo como a palavra encaixa? Quem está percebendo que encaixa? Uma salva de palmas ao Senhor, por favor, em nome de Jesus. Por isso que eu falei para vocês que não são várias direções. Por que não são várias direções? Porque o apostolado é um só. O que é o apostolado? É a direção de Deus para nós na graça, na nova aliança. Mas aonde está esse apostolado? Está em Coríntios? Está em Romanos? Está em Efésios? Está em Filipenses? Aonde está esse apostolado? Está na palavra de Paulo. Então, a palavra de Paulo, você tem que ver assim, eu não vejo para os Coríntios, eu não vejo para os Gálatas, eu não vejo para os Efésios. A palavra de Paulo é para os gentios. Então, se a palavra de Paulo, escrita na letra, aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, aos Filipenses, aos Gálatas, isso não importa, porque a direção de Deus é o apostolado, e o apostolado sai da boca de Paulo, independe se está saindo da boca dele lá em Coríntios, se está saindo da boca dele em Gálatas, se está saindo da boca dele em Filipenses. O apostolado sai da boca de Paulo para nós. Só quem entendeu. Só quem entendeu. Você entendeu? Quem entendeu? Me dá um sinal, quem entendeu. Então diga, o apostolado é a direção de Deus para nós. E aonde é que está esse apostolado? Digo, o apostolado sai da boca de Paulo. Quem escreveu Coríntios 10:10? Quem?
Paulo. Quem escreveu Tessalonicenses 5,18? Quem? Então esquece o Tessalonicenses, esquece o Coríntios. Você tem que ver é quem está falando. E quem que está falando? Paulo. Quem entendeu? Por isso, alô, olha a lógica. Por isso que se encaixa tão facilmente. Por quê? Porque, diga comigo, o apostolado faz assim, ó, é uma palavra só. Quem entende? Você entendeu? O que quer dizer uma palavra só? Coríntios 10:10, e não murmureis. Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. Esquece o Coríntios, esquece Tessalonicenses. Olha o apostolado, ó. Igreja, não murmure, em tudo dai graças. Por quê? Diga, o apostolado é uma palavra só. Diga isso. Ficou claro ou não ficou claro? Existe um anjo, pode fechar o Tessalonicenses? Volta lá para o Coríntios 10, eu quero que você medita no verso 10. Coríntios 10, verso 10. Existe um anjo, não sou eu que quero, não sou eu que orei, não sou eu que estou enviando, nada disso. Esse anjo vem da parte de Deus. Existe um anjo destruidor. Paulo está falando sobre ele. Quem que é Paulo? O homem a quem Deus revelou a graça. O homem para quem Deus enviou para pregar a nós, ensinar a nós os gentios a graça, a soberania de Deus. Abra sua Bíblia agora nos Salmos, por favor. Deixa o Coríntios aberto, tá? Que o meu assunto está em Coríntios. Salmos 37. Salmos 37. Quem já achou? Salmo 37, olha aqui, ó, versículo 3. Então era o que eu ia falar aquela hora. Quem murmura, quem reclama, não está confiando em Deus. Ainda mais na graça, hein? Ainda mais na graça, hein? Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita aonde nós estamos? Na terra. E vive preocupado, amém? Porque Deus esqueceu de você, amém? Salmo 37, 3. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e vive como? Tranquilo. Coloca o seu dedo no verso 3. Salmo 37, 3. Diga comigo, eu devo confiar em Deus, fazer o bem, habitar na terra, viver tranquilo. Agora, olha só. Uma pessoa que confia no Senhor, olha para o verso 3, ó, Salmo 37, 3. Vou fazer uma pergunta. Uma pessoa que confia no Senhor, uma pessoa que faz o bem, a pessoa que está habitando na terra e vivendo tranquilo, Coríntios 10, 10. Ele vai murmurar? Se ele confia no Senhor? Ele vai reclamar? Não, em tudo ele vai dar graça. Logo, para nós aplaudirmos, logo o anjo destruidor não nos será enviado. Pelo contrário, Hebreus 1,14, serão anjos que vão ministrar ao nosso favor, o nosso bem. Outros tipos de anjos. Amém? Entendeu? Quem entendeu? Então diga, Coríntios 10, 10 fala de um anjo. Hebreus 1,14 fala de outros anjos. Quem é que está entendendo? Então, olha como que a graça é prática. Não tem teoria, teologia, grego, aramaico, hebraico, e está difícil de entender. Não, a graça é prática. A graça é uma revelação. Entendeu, entendeu, acabou. Entendeu, creu, reina em vida. Não tem teoria. Olha como que é prático. Então, se você confia no Senhor, faz o bem, vive na terra, vive tranquilo, o anjo destruidor de Coríntios 10, 10 não te será enviado, porque não tem nem motivo. Amém? Dois tipos de anjo. Coríntios 10, 10, o anjo destruidor.
Hebreus 1,14, anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor, não para destruir. Está claro ou não está claro? Então vamos fazer uma confissão de fé. Levante a mão direita. Diga, eu não devo murmurar, como alguns deles na lei murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Antes, devo confiar no Senhor, fazer o bem, viver tranquilo, dando graças em tudo. Abba, Pai. Olha a receita aí, ó. O tema da mensagem, diga, o segredo é não murmurar, diga isso. Tudo bem até agora? Tá uma maravilha a mensagem, não tá? Mas eu vou colocar uma pimentinha malagueta nela. Porque às vezes você pode ir almoçar na casa de alguém e a comida tem muita pimenta. E você tem que comer, você vai fazer o quê? Você vai ficar sem comer? Você vai ficar hospedado um mês naquela casa. Você vai ficar um mês sem comer? Às vezes naquela casa tem abacate. Aí você é obrigado a comer o abacate, velho. Você vai ficar um mês sem comer nada. Mas antes disso, vamos ler Isaías. Pode fechar os Salmos. Só deixa o Coríntios 10 aberto, tá? Isaías, capítulo 49. Por que eu vou ler Isaías 49? Por causa de uma frase que eu disse aqui, no começo. A pessoa que murmura, Paulo disse em Coríntios 10, não murmurei. Diga, não murmurar. Diga, o segredo é não murmurar. Eu vou ler Isaías 49, porque eu disse uma frase aqui. A pessoa quando murmura, em outras palavras ele está dizendo, eu não estou crendo em Deus coisa nenhuma. Quando a pessoa reclama, eu estou falando de reclamar da vida, não é reclamar de outra coisa. Reclamar da vida, reclamar do salário, reclamar do dinheiro, reclamar da segunda, reclamar da terça, reclamar do frio. Está frio? Põe blusa. Nossa, que frio, põe coberta. Nossa, que calor que eu não estou aguentando. Tira tudo. Não tem que reclamar de nada. Posso ouvir um amém? Eu não sou Deus, mas eu não suporto uma pessoa que reclama. Eu não fico perto. Seja homem, seja mulher. Começou a reclamar perto de mim, eu saio fora. Se eu estou na casa, eu saio da casa. Se eu estou na rua, eu saio daquele clima, daquele lugar. Isso me faz muito mal. Eu não sou Deus, mas eu não suporto uma pessoa que reclama, que murmura. Eu não convivo. Não convivo. Se eu tiver que fazer uma viagem daqui para a Bahia, de carro, e a pessoa começar a reclamar, e não para, pode parar que eu vou a pé, vou voltar, você vai para um lado ou para o outro. Imagina eu daqui até a Bahia, a pessoa reclamando, murmurando. Já não vai dar certo. Porque Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Eu vivo pela fé, e a pessoa reclamando? Eu vivo pela fé crendo em Deus, e a pessoa do meu lado murmurando, reclamando? Essa não reclama porque não é com você. Abençoados, não é para murmurar. E o pior é que quem murmura está cheio de fortaleza. Fortaleza, por exemplo, você não sabe o que está acontecendo? Isso é uma fortaleza, eu não preciso saber o que está acontecendo. Vai mudar o que eu saber o que está acontecendo? Quem está me entendendo? Você não sabe o que está acontecendo, e nem precisa saber. Mas o que eu estou passando, você não está passando, não muda nada, abençoado. Nada justifica o murmúrio. Faz 20 anos que eu falo essa frase. Faz 20 anos que eu falo o que eu vou falar agora. Se você não sabe falar a coisa certa, fica quieto, mas não fale a errada. Quem pegou essa? Eu estou apelando, hein? Porque eu creio que vocês aqui são ensinados há 16 anos em graça a falar a coisa certa. Não é verdade? São 16 anos em graça. Então ensinados vocês são a falar a coisa certa. Pastor, o que você fala no momento de dificuldade financeira? O que você fala? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas não é fácil falar isso. Não sabe falar certa? Não consegue falar certa? Não fale a errada. Então fica quieto. Engole seco, engole o sapo. Passa pelo que tem que passar.
Daqui a pouco eu vou te mostrar o que é passar no dia a dia. Mas são 3 coisas. Se não sabe falar o certo, o certo é falar o certo. Mas se não sabe falar o certo, terceiro, então não fale nada, fica quieto. Que é melhor. Porque se você não fala a coisa errada, você não vai murmurar. Não murmurando, o anjo destruidor não te será enviado. E ao mesmo tempo, você vai estar mostrando para Deus, olha como o mistério da fé. Olha o mistério. O senhor acha que Paulo ficou na cadeia murmurando? Você acha que Paulo ficou reclamando? Tinha acabado de tomar uma surra, hein? Atos 16. Paulo tinha acabado de ser açoitado. Paulo e Silas foram açoitados. Açoitados. O que eu vejo de nego reclamar não está escrito no gibi. E nem aconteceu nada. Às vezes, por causa de R$10, R$50, o leite acabou, porque não tem um pãozinho, um mísero pãozinho, está reclamando. Eu vou te dar motivo para reclamar, abençoado. E quem tinha motivo não reclamou. Atos 16, Paulo e Silas foram açoitados. Ficaram os vergões nas costas deles. Açoitados, açoite, com varas. Não é um grande motivo para reclamar? Vou parar de servir esse tal de Jesus aí. Que Deus, coisa nenhuma. Olha minhas costas tudo marcado aqui, ó. Eu estava quieto em casa, fui receber essa tal de graça aí, e agora, só porque eu falei de Jesus, olha o pau que eu tomei uma surra na praça pública, em Roma, passei mó vergonha, todo mundo me olhando, os vergonhas, vou parar com tudo, eu não aguento mais, chega, parei. Não falou isso. Pelo contrário, começou a cantar louvores a Deus, para aplaudir. Aí o que aconteceu? Letra A. Se ele tivesse murmurado, ele mesmo disse que o anjo destruidor aparece. Não falou? Letra A. Se ele tivesse murmurado, com certeza o anjo destruidor aparecia ali para destruir ele e Silas. Letra B. Como eles não murmuraram, pelo contrário, louvaram a Deus, outros anjos foram enviados e os libertaram da prisão. Glória a Deus! Provando os 2 tipos de anjos. Cadê os que estão entendendo o que estou falando? Está entendendo mesmo? Coríntios 10:10. Não murmure como eles murmuraram e foram destruídos pelo anjo destruidor. Paulo, o que eu tenho que fazer? Olhem para mim em Atos 16. O que você fez? Em Atos 16, eu e Silas fomos açoitados com varas, os vergões. Você pensa que não doeu? Não foi um beliscão, não foi um empurrão, foram açoitados com... E tem mais, hein? Hoje eu estou de blazer, blusa, camisa. Eles não foram açoitados de blazer. Foram açoitados sem nada. Tira a roupa, deixa as costas nua, crua, e foram açoitados. Não é apanhar de cinta de calça jeans não, abençoado. É apanhar de cinta do lado da fivela e sem nada por baixo. Está me entendendo? Não é do lado do couro não, do lado da fivela. Já tomou uma surra assim quando era criança? Apanhar de cinta do lado da fivela, sem calça jeans. Tira a calça, tira a mão, tira a mão, tira a mão. No cru. No seco, no cru, na pele. Ser açoitado com um blazer vai até doer, mas vai amenizar, vai segurar bastante. Paulo não, foram açoitados na pele, nas costas, na pele, no cru, sem nada. Não murmuraram. O anjo destruidor não foi enviado. Pelo contrário, louvaram a Deus. Deus enviou outra classe angelical. Você vai ler Atos 16, você vai ver claramente que esses anjos libertaram Paulo e Silas da prisão. Está claro ou não está claro que quando você não murmura, mas louva a Deus, são enviados anjos para te servir? Está claro ou não está claro? Quem crê nisso? Aliás, quem crê na Bíblia, que eu estou citando a Bíblia. Então por que eu vou ler Isaías 49? Por causa de uma frase que eu disse.
Diga comigo: quem murmura não está crendo em Deus. Quem murmura não está confiando em Deus. E aí, por não confiar em Deus, começam a surgir fortalezas na mente. O que são fortalezas? Pensamentos. Por exemplo, Deus esqueceu de mim. Tem esse pensamento de bobão? Esse pensamento de bobão, né? Como é que Deus vai esquecer de um eleito, de um predestinado, de um vaso de honra, de uma ovelha, de um mais que vencedor, de um templo do Espírito Santo? Como é que Deus vai esquecer de quem foi escolhido desde antes da fundação do mundo? Ele te escolheu antes de fazer os céus e a terra, e agora vai esquecer de você? Ele foi fazer os céus e a terra. Fez em 6 dias, descansou no 7º. Bom, pera um pouquinho. Antes de fazer tudo isso, primeiro ele te escolheu. Aí você agora pega e fala condungando, murmurando, reclamando, fala para alguém ou para você mesmo: Deus esqueceu de mim, só pode ter esquecido. E lá do céu ele fala assim: meu filho, como que eu esqueci de você, se antes de fazer os céus e a terra, antes da fundação do mundo, eu te escolhi? Que fortaleza é essa, filho, de falar que eu esqueci de você? Se eu tivesse esquecido de você, eu ia criar os céus e a terra, os animais, o cavalo, a vaca, a galinha, depois eu ia pensar em você. Mas não, eu te escolhi primeiro, antes de tudo e de todos. Nunca eu vou me esquecer de você. Quem recebe Deus falando? Por isso que eu vou ler Isaías 49. Por isso que eu vou ler Isaías. Diga Isaías 49, diga bem forte. Verso 14. Por isso que eu vou ler esse texto. Olha, abençoado, passa o que passa, hein? Passa o que passar, hein? Passe o que passar, hein? Mas não permita sua mente pensar, porque se pensar é um pensamento, e o pensamento já é uma fortaleza, tá claro? Não permita sua mente pensar que Deus esqueceu de você. Quem recebe essa palavra? Então põe a mão na mente assim, ó. Diga: eu não vou permitir esse pensamento na minha mente. Eu não vou pensar em momento algum que Deus esqueceu de mim. Amém? Isaías 49, 14. Mas Sião disse: o Senhor me desamparou, o Senhor esqueceu de mim. Tem pessoas que falam isso. O Senhor, irmão, o que está acontecendo? Estou desempregado até agora, não consigo emprego, mas nem que galinha fala em línguas, mano. Não consigo emprego, não dá certo, eu já fiz, eu já fui, e não sei o quê. Aí ele fala assim, ó, Isaías 49, 14: o Senhor me desamparou e se esqueceu de mim. Aí é preciso Deus enviar um apóstolo aqui na terra, que nasceu dia 23 de outubro de 67, para falar assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Ou seja, a mulher carregou a criança no ventre por 9 meses. 9 meses a mulher carrega a criança. O feto vai crescendo, vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, 9 meses na barriga, no ventre, a mulher carrega. Aí no dia que nasceu meio-dia, a mulher pega e vai para um baile, para uma festa, e esquece de dar mamar para o filho que ela carregou 9 meses na barriga. Isso pode acontecer? Nunca. Olha lá, ó. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Aí o Isaías apelou, né? Confiando em Deus, Isaías apelou: mas ainda que esta se esquecesse, diz o Senhor, eu, todavia, quem recebe, não me esquecerei de ti. Deus está falando com você agora, Ele não se esquecerá de você. Eu não sei o que você está passando, Deus está dizendo, eu não vou me esquecer de você. Aí essa palavra já quebra aquela fortaleza de falar: você não sabe o que estou passando.
Nem preciso saber. Porque se eu souber, vai mudar o quê? Eu não sou Deus, vai mudar o quê eu ficar sabendo? Quem tem que saber, já sabe. E lá do céu, ele diz assim, ó, fala para eles: eu não me esquecerei de ti, eu não me esquecerei de ti, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Quem recebe? Senhor meu Deus, eu não murmuro como alguns deles murmuraram. Eu não reclamo da vida, do dia a dia, da situação. Eu não reclamo como alguns deles reclamaram e foram destruídos, pereceram pelo anjo destruidor. Antes, Senhor, em tudo te dou graças. Confio no Senhor e faço o bem, faço a coisa certa, vivo honestamente, de um modo justo, reto, íntegro, confiando em Deus. Vivo na terra, vivo tranquilo, pois está escrito: pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre que ainda mama? Mas ainda que essa mulher se esqueça, eu creio, por isso eu falo: o meu Senhor, o meu Deus, em quem eu confio, Ele disse e eu creio, Abba Pai, Ele não se esquecerá de mim, Abba Pai. Vai fazendo suas confissões aí. Ele não se esquecerá de mim. Eu mantenho minha mente limpa, eu limpo minha mente, eu destruo fortalezas, pensamentos, setas. Eu declaro minha mente renovada, continuando nesses 20 anos crendo que Deus não se esquecerá de mim, independente do que eu passe, independente do que eu venha a passar ou acontecer. Está escrito e eu creio: Deus não se esquecerá de mim. Deus não se esquecerá de mim. Diga: Deus não se esquecerá de mim. Isaías 49:16. Aí Ele te deu uma prova que Ele não vai esquecer de você. Ele te deu um sinal. Isaías 49:16. Ele deu uma prova que Ele não vai esquecer de você. Como se não bastasse a palavra dele, para mim já basta. Mas Ele deu uma prova, Ele deu um sinal. Isaías 49:16. Deus disse: vê, olha, nas palmas das minhas mãos, Deus falou, eu te gravei. Sabe o que isso significa? Aqui na terra, as pessoas têm, os homens, seres humanos, têm costume de colocar um lacinho no dedo para não esquecer. Não tem isso aí, né? Olha, eu colocar um lacinho no dedo para me lembrar. Põe um papelzinho na geladeira, não é? Tem agenda, não é assim? Deus falou: comigo não. Eu gravei você nas minhas mãos. Ele falou: para não esquecer mesmo, para não esquecer nunca. Quem sentiu um gozo aí, quem recebe? Papai. Isaías 49:16, Deus disse: vê, olha, perceba, nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente na minha presença, diz o Senhor. Abba Pai. Graças a Deus. Vamos na lógica, vamos na razão, entendendo tudo isso que eu estou falando. Nunca a pessoa vai murmurar. Hã? Vamos na razão. 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. Vamos na razão. Entendendo tudo que eu estou mostrando na Bíblia, entendendo tudo que eu estou falando, como que a pessoa vai murmurar ainda? Volta no Salmo 37. Deus quer falar mais um pouquinho aqui. Salmo 37. Diga comigo: o segredo é não murmurar. O segredo do quê? O segredo de reinar em vida. O segredo da sua vida não ficar patinando. O segredo da sua vida não andar para trás. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você só tem que ficar quietinho, abençoado.
Você não sabe falar o certo? Então fica quietinho. Mas não murmura. Se murmurar, 1 vez, 2 vezes, 3, 4, o dia murmurando, 1 mês murmurando, um tempo murmurando, Deus fala: anjo, vai lá dá um beliscão naquilo lá. Pô, mas brincadeira, ouve mensagem, 16 anos em graça, e está murmurando ainda. Dá uma atrasadinha na vida dele, vê se ele aprende, se ele se toca. Você entende? Dá uma atrasadinha? Quando diz que todas as coisas colaboram para o seu bem, quando diz que nenhum mal te sucederá, Deus fala: de propósito, dá uma atrasadinha. Está murmurando muito, está me envergonhando. Em outras palavras, Deus fala: olha lá, está falando para todo mundo que ele não crê em mim, coisa nenhuma. Deus fala: olha lá aquela mulher, olha aquele homem lá, está dizendo para todo mundo que não tem um pingo de fé nas minhas palavras, no que eu disse, nas minhas promessas. Porque quando murmura, em outras palavras, é o quê? É dizer que não está crendo em Deus. Quando, Salmo 37, olha lá, Salmo 37, 5. Olha como que as coisas são simples. Por isso que nesse ministério não tem escola dominical, não tem teologia, não precisa. Tem a Bíblia. Ou você crê ou você não crê. Porque não vai ser uma teologia que vai fazer alguém crer. Quem ou crê ou não crê. Não tem outra opção. Em João 10, Jesus disse: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então, os únicos que não vão crer são os bodes. Mas se você é ovelha, e eu creio que é natural você crer. Agora, se não está crendo, então a carne está dominando. Então você tem que colocar a carne debaixo dos seus pés e fazer o que Paulo disse em Gálatas 5. Andai no Espírito e não satisfareis as vontades da carne. Se você andar no Espírito, você vai crer de manhã, você vai crer de tarde, você vai crer de noite, você vai crer na semana, você vai crer no mês, você vai crer no ano. Se você andar no Espírito, você vai crer com dinheiro ou sem dinheiro. Se você andar no Espírito, você vai crer na fartura e na necessidade. É só andar no Espírito. Agora, os que andam na carne só crê quando tem dinheiro. Quando a situação aperta, já para de crer, começa a murmurar, começa a reclamar. Aí Deus fala: anjo, dá uma passadinha lá. Está murmurando demais, está me envergonhando. Está pensando que eu sou um homem mentiroso e eu sou Deus. Paulo, vem aqui. Pois não, Senhor. Escreva aí, Paulo, deixa registrado. Pode falar, Senhor. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Escreve mais, Paulo. Todas essas coisas ficaram como exemplo para aviso nosso. Paulo, estou livre de má consciência, hein? Isso é para aviso deles. Murmurou, dançou. Ah, não é bem assim não. Tem coragem de pagar para ver? Eu estou fora, eu já tiro meu time de campo. Eu prefiro andar em sabedoria, andar em sensatez, com prudência e inteligência, do que pagar para ver, porque está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aliás, até hoje, eu não conheço um murmurão, reclamão, que viva bem, que esteja bem, que reine em vida. Não conheço um, porque não tem como. Alô, porque o murmurar e reclamar, é uma obra de quem? Da carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tem alguém entendendo? Qual que é o segredo então? O certo é falar o certo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Há anjos em meu favor. Eu ando por fé, não por vista. Eu creio, por isso eu falo. Sou mais do que vencedor. Todas as coisas colaboram. O certo é fazer o certo. Mas se não fizer o certo, fica quietinho, para não atrair para si mesmo a ministração do anjo destruidor, porque não vai ser para o seu bem. Quem está entendendo?
Alguém aqui me dá um sinal, quem está percebendo? Alguém que está percebendo que está havendo um temor sobre a igreja? Diga glória a Deus. Porque nós não estamos brincando de igrejinha, tem que ter temor mesmo. Salmo 37, verso 5. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, pastor, eu já entreguei, já faz tantos anos. Então, mas, e você tem confiado nele? Entregar é uma coisa, confiar é outra. Entregar é uma coisa. Olha, eu entreguei, entreguei. Mas será que você está confiando? Ou você está achando que ele vai quebrar tudo, vai escangaiar? E, o que você está pensando? Não, estou confiando. Está nas mãos de Deus. Deus não é homem. Está na mão de Deus. Eu entreguei, está na mão dele. Minha vida está nas mãos dele. Eu entreguei. Aí você entregou. Mas está duvidando? Pior que duvidar. Murmurando. Reclamando, abençoado. Faça o que tiver que fazer. Pega uma fita crepe e passa na sua boca. Se você não for como eu ainda, se você não está no nível que eu estou, enrole a sua cabeça com fita crepe, para que você, em hipótese alguma, murmure. Já vai ser errado pensar, mas não deixa sair aqui, ó, na boca. Por quê? Há poder em suas palavras. Tá? Paulo disse em Romanos 4 que chamamos a existência. Como é que se chama? Falando. Você não tem como chamar quieto. Você for na casa de alguém e ficar na casa da pessoa assim, ó, você vai ficar até morrer e nunca ninguém vai te atender. Por quê? Porque você não chamou ninguém. Ainda que você pense, na sua mente está pensando em chamar, mas a atitude você não fala. Chamar é falar. Você falou. Aliás, palavras são sementes. Isso é um princípio profético. Diga, palavras são sementes. Diga, toda semente produz fruto segundo a sua espécie. Diga, semente de limão, limão. Semente de melancia, melancia. Cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Palavras más, palavras ruins, frutos ruins. Palavras boas, palavras corretas, frutos bons. Porque palavras são sementes. E cada semente produz fruto segundo a sua espécie. Só quem entendeu. Faz 20 anos que eu falo isso. Essa tem que ir para o Provérbios de MGA, né? Salmo 37, 5. Olha lá, aqui tem três partes. Está dividido em 3 partes. Salmo 37, 5. Diga, 3 partes. Levante um dedo. Diga, entregue o teu caminho ao Senhor. Levante outro dedo, diga, confia nele. O último dedo, levante e diga, e ele tudo fará. Está claro ou não está claro? Quantas partes? Então diga, entrega e confia. Diga, e ele faz. Traduzindo, tem 2 coisas que só nós podemos fazer. Não é Deus que vai entregar. Olha lá, olha para o verso 5, ó. Salmo 37, 5. Não é Deus que vai entregar. Não é Deus que vai confiar. Como não é você que vai fazer. Pegou? Diga, eu entrego, eu confio. Diga, eu entrego, eu confio. Assim, ó, e Deus faz. Para terminar, vamos lá em Mateus capítulo 7. O tema da ministração, diga,
O segredo é não murmurar. Alô, está ficando claro para você aí? Deus está falando com alguém aqui? Não, Deus está falando com você? Glória a Deus pela sua vida. Mateus capítulo 7. O segredo é não murmurar, irmão. Pastor, mas eu não consigo. Quando eu vou ver, passa fita crepe na boca. Gasta um rolo de fita crepe. Posso ouvir um amém? No intuito de você não jogar sementes más na sua própria vida. Eu estou tentando te ajudar. Porque palavras são o quê? Sementes. Você pega e fica semeando na sua vida limão, espinho, cactos. Você vai colher o que depois? Não tem como. Você plantou espinho, vai colher o quê? Você plantou cactos. Eu estou precisando de uma cama, pastor. Preciso de uma cama. Mas dependendo do que você fala, a sua cama será uma cama de cactos. Se você planta cactos, a sua cama que vai vir será uma cama de cactos, para você deitar. Aí imagina como que sua vida vai ser boa, né? Deitar numa cama de cactos, uma cama só de espinhos. E Deus está mandando falar uma coisa aqui. É bom você escrever o que eu vou falar, hein? Você sabia que o murmúrio traz doenças e enfermidades? Dores nos ossos, dores musculares. Deus está mandando falar uma coisa aqui. Deixa o Mateus quietinho um pouco. Vamos lá em Provérbios. Vamos lá em Provérbios. Eu já volto em Mateus já. Quem recebe a inspiração do Espírito Santo, hein? Abre em Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Provérbios 4. Quem já achou Provérbios 4, depois de Salmos? Provérbios 4, verso 18. Coloca o dedo para você acompanhar a leitura. Provérbios 4, 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, brilhando mais e mais. Olha de onde saiu a música aqui, ó. Há um caminho. Provérbios 4, 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A vereda do justo, o que nós somos? Justo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até o seu dia ser perfeito. É claro que aqui não está falando de quem murmura e reclama, né? Porque se a pessoa murmura e reclama no seu dia a dia, como que o dia a dia vai ser perfeito? Então Salomão está falando de quem? Do justo. A vereda de quem? Do justo. E na mente de Salomão, justo para ele é justo, justo. Não é justo que vive como ímpio. Não é ovelha que vive como bode. Não é justo da fé que vive como incrédulo. Para Salomão, justo, é crente, é temente, é fiel, é reto, é justo. Provérbios 4, 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como a escuridão. Olha a diferença do justo para o ímpio, hein? Está claro ou não está claro? Provérbios 4, 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Não conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta, traduzindo para os dias de hoje, presta atenção para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que a acham, e saúde para o teu corpo. Sabe o que isso quer dizer? Se você, já fazem 16 anos em graça, se você viver corretamente a palavra, declarando, confessando, crendo, não murmurando, não reclamando, orando, em tudo dando graça, louvando, adorando, se você viver corretamente, acabou a doença, acabou o enfermo, acabou tudo. Ou então é mentira a palavra. Olha lá, ó.
Provérbios 4, verso 22. São vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Saúde. Pega a sua Bíblia e diga: a palavra de Deus é saúde para o meu corpo. Diga: a palavra de Deus é saúde para o meu corpo. Então eu vou te ensinar a ser curado por fé. Já aproveita e já recebe. Eu vou te ensinar a ser curado por fé. Pergunta, diga assim: como que se recebe a cura por fé? Diga isso. Você lê, crê e toma uma atitude em cima da palavra. Lê, creia na palavra e tome uma atitude em cima, de conformidade com a palavra. Pedro fez isso. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Quando foi de manhã, Jesus chegou na praia. E aí, o que vocês pescaram? Senhor, não apanhamos nada a noite inteira, vamos embora para cá descansar. Tudo morrendo de sono. Não, pera um pouquinho. Entre no navio, no barco, vai lá no fundo. O Pedro falou assim: Senhor, só está de brincadeira, fica uma noite inteira, mano. Os braços estão tudo quebrados, eu não aguento mais jogar a rede e puxar. A noite inteira, a madrugada inteira. Senhor, eu estou morrendo. Não. Entra no barco, vai lá no fundo, joga a rede do lado direito. O Pedro olhou para Jesus, olhou para João, Tiago, Filipe estava lá. Olha, Senhor, ficamos a noite inteira jogando, não deu nada. Mas sob a tua palavra, nós vamos. Entraram no barco, fizeram o que Jesus falou. Foram lá no fundo, jogaram a rede do lado direito. Quando jogou a rede, já sentiu. Os peixes pulavam nas redes. Eles nunca viram isso. Tiveram que chamar outros barcos, está escrito, para ajudarem eles, porque o barco ia tombar de tanto peixe que tinha. Por quê? Tomaram uma atitude em cima da palavra. Quando você toma uma atitude em cima da palavra, funciona. Eis o motivo porque tudo que nós fazemos nesse ministério, antes nós lemos o quê? A palavra. Ou você nunca percebeu? Quem aqui já percebeu que eu não colho as sementes, as ofertas, sem ministrar a palavra? Alguém já percebeu isso? Sempre antes de falar, traga as suas ofertas, o que eu faço? Eu leio o quê? Para quê? Para que você faça em cima da palavra. Os louvores, em cima da palavra. A oração tem que ser em cima da palavra. Outra revelação: quando você ora a palavra, você já começa com a resposta. Alguém guardou o que eu disse? O que eu disse? Quando? Por isso que está escrito: quando falar, fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 4,12. Por isso que está escrito: quando falar, fale em linha com a palavra. Quando cantar, cante em linha com a palavra. Quando orar, vamos orar? Vamos. Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não é Todo-Poderoso? Senhor, Tu és o nosso pastor, nada nos faltará. Não é? Senhor, pela graça somos salvos. Não está escrito? Cremos que somos abençoados porque somos Tuas ovelhas. Não está escrito? Estou orando a palavra. Estou em linha com a palavra. É o que faz Deus me ouvir, abençoado. Olha a revelação. Deus não ouve uma pessoa porque a pessoa é boazinha. Deus não ouve uma pessoa porque a pessoa é bonita. Deus não ouve a pessoa porque Ele foi com a cara da pessoa. Deus ouve aquele que cita a Ele a sua palavra. Digam, por quê? Porque Isaías disse que a sua palavra não voltará para Ele vazia. Porque Isaías disse que a sua palavra não voltará para Ele vazia. Porque Isaías disse que a sua palavra não voltará para Ele vazia. Só por causa disso. Então, por isso que é preciso, quando orar a palavra. Porque aí se cumpre Isaías 55:11, que diz: assim diz o Senhor, a minha palavra não voltará para mim vazia.
Quando que ela não volta para ele vazia? Quando você confessa. Senhor, eu creio que pela graça somos salvos. Senhor, eu creio que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, eu creio que há anjos enviados a meu favor. Aí não volta para ele vazia. Volta como? Diga, cheia de fé. Olha, glória a Deus, está sendo gravado hoje. Quantas revelações, hein? Glória a Deus, diga glória a Deus. Está sentindo uma unção aqui? Então a receita da cura por fé. Como ser curado pela fé? Leia a palavra, creia na palavra e tome uma atitude em cima da palavra. Por exemplo, você vai ler a palavra. Tinha um homem que era paralítico. Eu já vi paralítico assim, ser curado assim, eu já vi. Que não andava e andou, eu já vi. Além de estar escrito. O homem era paralítico. Jesus foi até ele e conversou com ele e falou para ele assim, olha, resumindo, senão vai demorar muito. Jesus falou, olha, a tua fé te salvou, levanta e anda. O que o paralítico tem que fazer? Levantar e andar. Eu estava junto com uns profetas, uns 10 profetas um dia, e tinha 3 paralíticos na frente assim. Nós estávamos uns 10 grupos, um grupo de profetas, uns 10 profetas, uns 20, 30 pastores, e tinha uns 3 paralíticos na primeira cadeira, na primeira fileira. 3. Aí nós passamos, oramos e falamos para ele assim, ó. Eu estou resumindo, tá? Senão demora. Falamos para o paralítico. Tinha 3 paralíticos, 1, 2, 3. Levanta e anda. Ele levantou e saiu andando devagarzinho, saiu andando. Aí fomos falar com o segundo, levanta e anda. Ele falou assim, eu não posso, eu não consigo. Falei, então você vai continuar paralítico. Ele também não podia. Ele era paralítico também, ele estava com problema nas pernas. As pernas atrofiadas. Chegou aqui com, como chama aquele negócio por debaixo do braço? É muleta. Chegou aqui com muleta. Ele está andando. E você acredita que ele foi embora e não foi curado? Por causa da fortaleza na mente dele? Deixa eu te ensinar um segredo. É bom você escrever isso. A fé, 1 Coríntios 12, a fé, ela é uma manifestação do Espírito. O que eu disse? Olha, eu vou tentar resumir para ser rápido, senão meu horário não vai dar. Existem 2 tipos de fé na Bíblia. Diga, 2 tipos de fé. Aí você fala assim, como 2 tipos, se Efésios 4:5 diz que há uma só fé? Eu já sei o que vocês pensam, abençoado. Porque eu já fui você ontem. Ontem eu também pensava. E hoje eu já tenho a resposta. Então eu já sei o que vocês pensam. Mas vou responder. Diga, há 2 tipos de fé. Diga, a fé comum e a fé dom do Espírito. Qual que é a fé comum? É a fé de Romanos 12:3. Deus repartiu a cada um a medida de fé. Essa é a fé comum. Todos os filhos de Deus têm essa fé. Para quê? Para crer em Deus. Senão não ia conseguir crer em Deus. Porque ninguém crê em Deus porque quer crer em Deus. Ninguém crê provando que não existe livre-arbítrio. Tá? Provando que não existe livre-arbítrio. Porque ninguém crê em Deus porque quer crer. Senão seria soberba, seria orgulho, altivez e humilharia as pessoas. E Paulo disse o quê? Ninguém se glorie perante ele. Para isso Deus já deu a fé. Para quê? Para que a pessoa creia nele. Para que a pessoa creia na Bíblia. Sendo bem instruída, ela vai crer em Deus, crer na Bíblia. Essa é a fé comum. A fé da cura, a fé de milagres, é a fé dom do Espírito. De 1 Coríntios 12. Que é uma manifestação. E nenhuma manifestação de Deus é contínua. É o quê? É um momento. Está vendo, abençoado? Quem está entendendo? Presta atenção. Nenhuma manifestação de Deus é contínua. Pode durar 1 hora, pode durar 4 horas, pode durar 1 dia. Ezequiel 1, pode durar 7 dias. Mas 1 hora parou. Lembra o Elias, o vaso de azeite?
derramando o azeite nas vasilhas. Enquanto tinha vasilhas, tinha azeite. Quando acabou as vasilhas, o que aconteceu com o azeite? Parou. Acabou as vasilhas. Ou seja, não havendo ovelhas, não haverá manifestação. Por isso que este templo de parede vazio não vale para nada, se não tiver pessoas. Para que Deus vai vir aqui nesse templo de parede? Por isso que está escrito que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Porque se não tiver ovelhas aqui, o que Deus vai fazer aqui nesse lugar? Brincar de esconde-esconde com quem? Com o anjo Gabriel? A fé, dom do Espírito, diga, é uma manifestação. E como é que funciona isso aí? Para resumir, a ovelha, a pessoa que crê, e se crê já tem a fé comum, entendeu? Essa pessoa é igual brincar de pula-corda. Já brincou de pula-corda? Como que é pula-corda? Não fica um ali, outro aqui? Não fica assim, para pular corda? Você não faz assim, aí você entra. Quando você entra, você, não é? Mas quando você está fora, não acontece nada. Você pode estar fora assim, ó. A corda batendo, você pode estar fora assim, né? Você pode estar fora assim. Agora, quando você entrar, o que você tem que fazer? Você não tem que pular? Mesma coisa o mover de Deus. Então, quando está havendo o mover de Deus, a manifestação, é a hora da cura manifestar. É aquela. É aquela hora. Então, na hora do mover, opa, eu quero. Foi o que o cego de Jericó fez. Ele estava quieto, pedindo esmola. De repente, ele ouviu Jesus passar. Opa, Jesus? Não perco essa por nada, mano. Sou cego há quanto tempo? Essa eu não perco. Jesus! Aí, Jesus falou, o que queres que eu te faça? Quer dizer, ele já tinha entrado no mover, abençoado. A mente dele falava assim, ó, você não pode voltar cego, hein? Olha com quem você está, hein? Quem está entendendo? Você não pode voltar cego não, rapaz. Tá vendo um mover tremendo aqui, ó. Ah, meu ônibus vai passar. Vai embora a pé. Deixa o ônibus para lá, esquece tudo. Olha o mover que está tendo aqui. Está pensando em ônibus. Quem está entendendo? O cego, a mente dele. Você não pode perder essa. Ó, você já foi no curandeiro, não deu em nada. Você foi no médico, o médico mandou dar remédio para colírio, não deu em nada. Olha, você está com Jesus, ele já curou vários cegos. Você não pode voltar cego, hein? E o cego, não volto por nada. O que é isso? O que tiver que fazer, eu vou fazer. Em segundos. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele falou, Senhor, eu quero ver. Tipo assim, eu estou com o Senhor. Eu estou sabendo que o Senhor cura. Não, eu quero ver, então cura eu também. Ele falou, olha, quer saber de uma coisa? Pode ir em paz. Tua fé te salvou, pode ver, pode voltar a ver. Você tá crendo. Eu te chamei, você estava lá, você veio até mim, você está crendo. Se você não cresce, você não vinha. Se você não cresce, você não vinha na igreja. Você não vinha no ministério. Se você está vindo, é porque você crê. Na hora que Jesus estiver do seu lado, porque ele disse, hein? Vou voltar na frase. Alguém dirá, mas ele habita em nós. É verdade que ele habita em nós. Mas também está escrito, 2 Coríntios 6,16, diz o Senhor, neles habitarei, e entre eles andarei. A hora que ele estiver do seu lado aí na manifestação, gruda nele, adore, louve-o, faça como o cego fez, que é a hora da cura, é a hora da fé manifestação, daquele mover. Só quem está entendendo. Eis um dos benefícios de congregar. Quem não congrega não sabe disso. Eis um dos benefícios de congregar. Você vai, desculpa a expressão humana, desculpa. Você vai pegando as manhas, você vai pegando o jeito. Então para isso é assim. E para aquilo não pode murmurar, né? E para aquele outro tem que semear. Você vai pegando o jeito, abençoado, da coisa. Quem está entendendo? Para terminar em 1 minuto, 2 minutos termino. Mateus capítulo 7. Quem pegou a ministração que eu fiz aqui em alguns minutos sobre cura, sobre fé, manifestação, já vai levar essa receitinha para casa. É uma receitinha. Uma hora ou outra Deus manifestou, você, opa, lembra de pular corda? Já entra e começa a pular. Ó. Aí você sai. Aí a unção aumentou, lembra do foguinho? Foguinho. Aí você já entra e pula, e fica pulando corda e recebe a unção na sua vida.
Você tem que entrar, abençoado, você não pode ficar olhando. Amém? Mateus 7, para terminar essa ministração, diga o tema: o segredo é não murmurar. Verdade que eu já falei de muitas coisas hoje, né? De vários assuntos, né? Mateus 7, 24. Para terminar, só para provar para você que nós estamos na terra, e na terra, como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mateus 7, 24. Jesus diz: portanto, todo aquele que ouve, o que nós estamos fazendo aqui agora? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Até aqui não tem problema. Olha o verso 25. Agora, isso aqui é coisas que acontecem com quem está vivendo aonde? Na terra. Com o rico, com o pobre, com o preto, com o branco, com a mulher, com o homem, com o justo, com o ímpio, com a ovelha, com o bode. Isso aqui acontece com todos. Mateus 7, 25. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Está vendo? Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, 26. Outro tipo de pessoa. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, só ouve, não cumpre, só ouve só. Será comparado ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Olha o verso 27, é igual ao 25. Diga comigo, o verso 27 é igual ao 25. Diga, provando que tudo acontece igual a todos. Para que a pessoa não fale, mas o apóstolo com ele, mas com ele não, como não acontece, abençoado? Como não acontece? Você tem lutas, eu tenho lutas. Você tem problemas, eu tenho problemas. Você tem situações, eu tenho situações. Circunstâncias, eu tenho circunstâncias. Como não acontece? Você não pode pensar nunca que eu não tenho problemas. Só porque você não vê eu declarando derrota. Só porque você nunca me viu confessando derrota. Nunca viu nem vai ver. E alguns me subestimam, achando, o apóstolo, ele não tem problema nenhum. Nunca vi ele reclamar da vida. Nunca vi ele murmurar. Glória a Deus, você nunca viu e nem vai ver. Mas seja inteligente. Isso não quer dizer que eu não tenho problema. Eu estou na terra. Olha o que acontece com quem mora na terra. Mateus 7, 27. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quer dizer, isso não acontece comigo, porque a minha vida está aqui no versículo 25. Tá? A minha vida está no versículo 25. Na minha vida, desce a chuva. Na minha vida, transbordam os rios. Quantos problemas não causam numa vila, num bairro, na cidade, quando os rios transbordam? Na minha vida, transbordam os rios. Sopram os ventos. Pensa que é brincadeira? Tem que atravessar cada vendaval, deserto eu passo, e aquela ventania, areia nos olhos, e eu tenho que me virar, porque eu tenho que passar naquele momento. Sopram os ventos, 25, e dão contra aquele pastor, aquele apóstolo, você conhece? Tudo isso bate contra mim. Mas já fazem 20 anos. Ele não caiu, porque está edificado sobre a rocha. Eu não cair, não quer dizer que eu não tenho chuva, que transbordam os rios, que sopram os ventos e que dão contra mim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem está entendendo? Eu não caí, não é porque eu não tenho problemas. Eu não caí porque eu estou edificado sobre a rocha. Quem pode aplaudir o Senhor? Eu sou o apóstolo Marcos Gomes, do Ministério Graça e Apostolado. Você que está me assistindo pela internet, ou me ouvindo num CD agora. O segredo de uma vida abençoada por Deus, uma vida cheia de bênçãos, de ministração de anjos, o segredo é, em hipótese alguma, ou seja, nunca murmurar, nunca reclamar.
Ah, mas eu fui no mercado fazer compra e o dinheiro não deu para comprar. Não deu para comprar? Compra o que deu, dá glória a Deus e não reclama, não murmura. Posso ouvir um amém? Mas eu queria tanto comprar uma Mercedes agora, só deu para comprar um Fusquinha. Compra o Fusquinha, dá glória a Deus e amém. Não murmure, não reclame. Que a Mercedes que vai vir daqui 5 anos, você murmura e reclama, vai vir daqui 15, se é que vai vir. Quando você reclama e murmura, você vai adiando as bênçãos que vêm vindo para a sua vida. Ao passo que quando você confessa a palavra, você vai antecipando, fazendo essas bênçãos chegar mais rápido na sua vida. A isso Paulo chama de chamar a existência. Sou o apóstolo Marcos Gomes. Venha congregar nesse ministério, Ministério Graça e Apostolado. Eu quero ser o seu pastor. Quero te ensinar de graça tudo o que Deus me ensinou e me revelou na sua palavra. A graça e o apostolado. Para de ficar vivendo com sal grosso, com arruda, com toalhinha, com lençol, com fronha. Isso não agrada a Deus. Só entristece o Espírito Santo. Não viva assim. Viva crendo na palavra. E eu, como pastor e apóstolo, estou disposto e preparado e apto para te ensinar essa palavra. Venha congregar conosco. E eu te garanto que você vai ter uma vida feliz e fundamentada, próspera, uma vida plenamente abençoada, como era a vida de Davi, como era a vida de Salomão, como era a vida do apóstolo Paulo, que disse: aprendi a ter fartura. Venha para o Ministério Graça Apostolado. Eu quero ser o seu pastor. De uma coisa pode ter certeza: uma vida melhor espera por você, porque hoje eu tenho uma vida melhor. Depois que eu saí da lei e vim para a graça, hoje eu tenho uma vida muito melhor do que antes, porque hoje, graças a Deus, eu tenho anjos que ministram em meu favor. E é isso que eu quero te ensinar. Graça e paz a todos vocês. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.